Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Alcione é um pensamento do Pai, é o eixo do mundo. Como o que está em cima é como o que está embaixo, o eixo do mundo, em seu planeta, está situado no Himalaia. Esse centramento é eterno, é a imagem vibratória do pensamento do Pai. O retorno da luz branca. Eu sou Anael, arcanjo do amor e da relação. Bem-amados mestres humanos na encarnação, recebam minha radiância e as saudações do conclave. Eu venho a vocês, deste modo, para lhes permitir viver uma qualidade vibratória especial que irei lhes transmitir no final de minha intervenção. A maior parte dos trabalhos que vocês realizam, nesta Assembleia e sobre a Terra, em relação às diferentes intervenções, em muitos lugares, e em muitas pessoas, tem apenas, em última análise, um único objetivo: aquele de abrir seu coração. A abertura do coração é uma vibração extremamente precisa. É no seu coração, de fato, que habita a fonte. A ressonância com a fonte é o acesso à sua eternidade, à sua luz e ao seu devir. Tudo, absolutamente tudo do que é realizado, tanto através dos minerais que vocês utilizam como através das manifestações de diferentes entidades, em suas linguagens, em suas vibrações, tem, enfim, esse mesmo objetivo: abrir seu coração. Mesmo o que vocês ingerem, o espinheiro, a albiapine, e o modo que lhes é dado para abrir seu coração. Por quê? O espinheiro, obviamente, dirão seus químicos, age sobre o coração, mas, além disso, o espinheiro é o que retira o espinho que foi colocado na aurora de seus dias, a fim de lhes permitir cruzar a porta estreita que conduz ao seu coração. Do mesmo modo que a Aurobindo foi a aurora do Bindu, a aurora da luz e da lâmpada que se revela a vocês. Assim, em sua linguagem e em toda qualquer idioma na superfície desse planeta, há uma essência, além da mentira da pronunciação. A essência foi preservada, por inversão, do mesmo modo que passar de seu ego para seu coração necessita de uma inversão, de uma mudança e de uma reversão. Essa reversão se tornou possível, agora, pela diminuição da franja de interferências, como foi definida por Sri Aurobindo. A distância que existia entre o mental e o supramental, ligada à própria espessura da franja de interferências, em relação com as emoções humanas construídas nessa realidade dimensional, diminuiu. De sua perspectiva e de seu ponto de vista, como definiu Sri Aurobindo, o supramental chegaria um dia em contato com a humanidade. Mas não esqueçam jamais que o que está em cima é como o que está embaixo, que o que está fora é como o que está dentro. Assim, essa aproximação do supramental e do mental da quinta dimensão, de sua terceira dimensão, não é unicamente uma visão da mente ou um conceito, mas uma verdade presente em meio aos seus céus. Como sabem, várias modificações cósmicas estão em curso, elas lhes foram anunciadas pelo conclave, mais especificamente, por Miguel e, até mesmo, já durante seu ano passado, elas foram anunciadas pelo mestre Rael. Essas manifestações estão a caminho, elas foram em grande número para aqueles que olhavam para o céu e que não escutavam suas mídias falsificadas. Elas se reforçam e irão se reforçar ainda, mas vocês devem, entretanto, ser mantidos informados, em vocês e no exterior de vocês, porque isso contribui para o doce milagre de uma única coisa. Vocês passaram da distância entre o mental e o supramental, para a coincidência e a sobreposição do supramental e do mental. A luz do alto, a luz do mistério, a água benta, do batismo e da transfiguração, as águas do alto e as águas do mistério entram em ressonância com as águas da manifestação. A quinta dimensão da luz se aproxima de sua dimensão. Os planetas e os céus correspondentes aos seus chakras começam a vibrar de maneira diferente. As lâmpadas se acendem. Miguel despertou suas lâmpadas, assim como ele o fez no nível dos planetas, atingindo-os com sua luz. Hoje, nos próximos tempos, nas próximas semanas, nos poucos tempos que restam para viver em meio a essa dimensão, a luz se apresenta e se reforça. Esta luz que alguns de vocês vivem no interior de si mesmos, no nível de suas lâmpadas, no nível de sua consciência, manifesta-se também em seu sistema solar. A luz vem, ela vem se manifestar, como disse Miguel. Um certo número de chaves da vida, em meio à nova dimensão, ser-lhes trazido. Muito em breve, e, obviamente, elas são trazidas não por uma visão da mente, mas pelo próprio Miguel e pela luz metatrônica. Vocês acham que esta luz poderia se situar no interior de vocês se não houvesse ressonância no nível do exterior, como vocês já veem no céu, através de suas nuvens, através das luzes e através das modificações de pressão de sua magnetosfera, ligadas ao que Miguel chama de pressão da radiação do ultravioleta.
Agora, a fonte vem a vocês. A fonte é a radiação do Sol central das galáxias, Alcione, mas também o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele, vem de outro raio da galáxia, de uma outra parte da galáxia. É esta luz branca incontestável que chega e que vocês verão no céu no nível da constelação de Escorpião, dentro de algumas semanas. É esta luz que chega em vocês e que vai induzir, em vocês, a reversão antes da reversão de sua terra, que vai lhes permitir ganhar e se juntar à unidade para que a alegria seja sua morada eterna, a fim de que vocês trabalhem, conectados e felizes. Vocês não têm que ter medo, vocês não têm que temer, vocês têm que esperar, e eu diria, até mesmo, exultar-se com esse retorno da luz. Vocês devem acolhê-la, ela está chegando. O desaparecimento da franja de interferências corresponde ao combate realizado por Miguel para limpar as esferas astrais de suas influências que os separavam da fonte. Nesse sentido, durante os casamentos celestes e durante a desconstrução dessa franja de interferências, Miguel lhes permitiu, para alguns de vocês, conectar já o seu veículo de estado de ser o corpo de eternidade, chamado pelo próprio São João de corpo sem costura e corpo imortal. Ele se revela a vocês, são suas vestimentas de luz que irão lhes permitir, quando chegar a hora, partir na Merkaba, ou seja, em seu veículo multidimensional, reagruparem-se em uma Merkaba coletiva, anunciada também por Miguel, que irá se manifestar nos céus, em uma região precisa do mundo, tal como foi definido. A fim de criar a matriz da Merkaba coletiva que vocês todos, juntos, despertos pela luz e despertos na luz de Cristo, chegarão a sintetizar e a manifestar. Para isso, o coração deve acolher inteiramente a vibração do Verbo e do Espírito Santo. A vibração do Verbo e do Espírito Santo, que corresponde à nota-se anunciada por Miguel, e que todo ser humano ouvirá por toda parte sobre esse planeta, onde quer que esteja, que vai anunciar, assim, na humanidade, o anúncio que fará Maria, no final da intervenção micaélica. Este anúncio, todo ser humano vai ouvir e não poderá confundi-lo com uma voz sintética ou uma voz da sombra, porque ela irá comover seu coração de um modo que você jamais provou e do modo como seu coração jamais foi comovido. Assim, eu venho, através de minha radiação rosa, permitir-lhes pressentir e viver previamente isso, dentro de alguns instantes. Como sabem, nosso conclave entregou a radiância em cétuplo a Maria, como Divina Mãe, Criadora desse plano, Redentora ao lado de Cristo, Mãe real do que vocês são, individual e coletivamente. A luz do supramental vem transcender, iluminar e fazer desaparecer o mental. Essa luz do Espírito Santo, do supramental, está chegando. Ela se reúne, como vocês já sabem, à pressão da radiação do ultravioleta gerada por seu próprio Sol, lá onde está seu veículo de estado de ser e de eternidade, ao qual ali se associou, a partir das sétimas núpcias, a radiação da fonte que começa a penetrar na esfera de seu sistema solar e retransmitida por Alcione, o lugar onde a fonte se encontra e, finalmente, pela conjunção do Espírito Santo, visível em seus céus percebido em vocês, vindo se manifestar. Assim, vocês não devem temer o último retorno da sombra, ilustrado por Nibiru, porque ela não sabe que a tripla efusão da fonte, do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta irá impedi-la, literalmente, de interferir com a luz. A luz se estabelece em vocês, permitindo sua essência, sua filiação, sua origem estelar. Vocês são sementes de estrelas. Vocês devem despertar e revelar, em vocês, essa dimensão, porque é de vocês. Vocês não são desse mundo, vocês estão sobre esse mundo para transcendi-lo e despertá-lo à sua dimensão luz. Vocês vieram para, além da experiência, permitir a alguns de seus irmãos e irmãs presentes há bem mais tempo do que vocês nessa densidade, reconectar com a fonte, reconectar com a luz, reconectar com o Espírito Santo e o Espírito Solar Cristo Miguel, a fim de retornarem à fonte. Então, sim, o que acontece em vocês, acontece em seus céus e isso é a justa retribuição, como poderia ser de outro modo, quando um fenômeno inconcebível chega, agora, em seu planeta. Como poderia ter separação quando estamos em um período de unificação? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora, para fazer o milagre de uma única coisa. O que sua consciência vive, o que seu ponto de vista vive, o que sua vibração vive, o sistema solar em sua totalidade vive isso e o manifesta aos seus olhos, a sua consciência e a sua própria vibração. Nesse sentido, o desaparecimento da franja de interferências permite, doravante, declamar a unidade de seu ser, aclamar o retorno da luz e proclamar, ao mundo inteiro, que a sombra não existe mais.
De fato, em meio mesmo à imersão da nova dimensão, em meio a essa dimensão que chega para vocês, a grandes passos, como anunciado por Miguel, a hora é da desconstrução a qual vocês devem participar. Vocês devem acolher, fertilizar, fazer germinar e desabrochar o amor e a luz que vocês são. Nada mais deve ofuscar sua vida e seus momentos. Isso, em outros termos em outros lugares, poderia ser chamado de oração perpétua, mas a oração é a presença e a essência, e não as palavras. As palavras são mentiras, daí nascem todos os seus males. Das palavras, vocês devem passar a vibração da essência, assim é o despertar de suas lâmpadas, nesse espaço, e por toda a parte e em outros lugares sobre este planeta. Antes de compartilhar a efusão da radiação rosa em sua essência, em seu templo interior, eu gostaria de tentar ali levar um esclarecimento suplementar, em relação ao que eu lhes descrevi e que é a sua verdade. Então, bem-amados mestres da luz, como disse Miguel, eu lhes dou a palavra, a fim de lhes restituir verbo. Questão: isso significa que a inocuidade da palavra precede a vibração, o verbo? Não, a palavra não é o verbo, a palavra é a falsificação do verbo. O verbo não é a palavra. O verbo é vibração e essência. O verbo toma parte no que vocês chamariam de telepatia e vocês perderam esse sentido. Esse sentido deve se atualizar. Ele irá se atualizar, em vocês, progredindo a partir de seu coração aberto pela vibração do si e pela ativação do que foi chamado, por Miguel, de lâmpada situada exatamente abaixo de seu nariz, 11º corpo. Abaixo de seu nariz, sobre o lábio, aí se situa o verbo. Aí se situa o mistério e aí se situa a última reversão. Questão: o verbo é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus não é ainda o verbo. O verbo é a emanação do Pai. O verbo criador é agora a manifestação e agora, portanto, criador e movimento. Movimento nas densidades, nos multiversos e nas multidimensões existentes. O pensamento é imanência, ele é a própria presença de Deus, em seu ser, e não vibração. A palavra Deus, eu devo anunciar-lhes, deve ser fonte mãe / pai una, que se cria, ela mesma, através da grande criadora. Assim, a palavra correta, como já disse, seria deusa, e não Deus. Questão: a nota se corresponde a essa espécie de zumbido que se ouve. É isso. O se que vocês ouvem, em si, ainda não se tornou o is. A inversão, a falsificação da luz inicial é expressa, nesse exato momento, em sua dimensão e em seus corpos, pelo si. O se assinala o acesso, além da divisão e da dualidade, à unidade. A unidade reencontrada fará com que o som se torne is, no momento em que o verbo, em que o supramental, o Espírito Santo, a fonte ultravioleta penetrar inteiramente em seu sistema solar, em sua carne e sua consciência. Questão: existe no universo outras fontes semelhantes a Alcione? Não. Alcione é a fonte das fontes. Sirius é fonte, esta fonte está conectada com a fonte central. Orion é fonte, conectada com a fonte central. Alcione é um pensamento do Pai, é o eixo do mundo. Como o que está em cima é como o que está embaixo, o eixo do mundo, em seu planeta, está situado no Himalaia. Esse centramento é eterno, é a imagem vibratória do pensamento do Pai. Ele está situado de modo extremamente preciso nesse lugar chamado de Monte Kailash, cuja imagem da sombra foi chamada, segundo o princípio de dualidade, pelos chineses, de Monte Krumon, que é a pálida cópia da luz não falsificada do Monte Kailash. Questão: podemos dizer que a fonte Pai é transcendente e a fonte Mãe, imanente? Sim. Questão: em qual prazo as funções telepáticas serão restauradas na humanidade? Assim que vocês tiverem abandonado essa dimensão e tiverem integrado a nova dimensão. As premissas dessa telepatia original, vibral, serão manifestadas, pela primeira vez, para a maior parte de vocês, no momento do anúncio a ser feito por Maria, devendo ocorrer alguns meses após a advertência. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, vai ser tempo, agora, de acolher, em sua essência, em seu templo, a radiação de minha presença, como alguns de vocês perceberam durante uma intervenção anterior. Assim, acolham. Efusão de energia. Para terminar, e antes de deixá-los trabalhar, em vocês, a nota-se se tornando is, formando, nessa densidade, Isis, Maria. Pela potência do fogo. Veuema. 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 Efusão de energia.
Sejam abençoados e recebam a bênção do conclave. Eu os deixo, agora, trabalharem a sós em seu templo interior. Vocês são abençoados. Nenhuma montanha jamais foi tão mencionada em textos espirituais como os Sri Kailash, dos Vedas, Puranas e aos Tantras, dos hindus e dos budistas, dos yogis e dos aventureiros. Monte Kailash, se pronuncia Kailash, ou Monte Kailas, o mais sagrado dos sagrados, localizado nos pontos mais altos, do Planalto tibetano. Kailash está situado no Tibete, quase fronteira com a Índia. Hoje China. Senhor Kailash tem cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Suas encostas abruptas se elevam a uma altitude de uns 7.500 metros e o seu pico é perfeitamente coberto de neve. Em muitas escrituras yogis, hindus e budistas, é conhecido pelo nome de Monte Meru, é tido como sendo o centro ou coluna dorsal da Terra. Local da moradia de Shiva e Shakti. Todos os que se aproximam deste monte, com letras maiúsculas em reverências, recebem a visão de Shiva em manifestação real. Fonte: extraído de um Monte Kailash do Himalaia Swami Sarasvati, postado no blog Espiritualidade e Consciência por Ricardo, em 24 de abril de 2009. Aos 3 Dimensões, 30 de julho de 2009. Transcrição: Zulma Peixinho. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.